Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à liturgia diária da Igreja Católica, lida e estudada todos os dias aqui no canal da nossa Sagrada Família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora e clique em inscrever-se. Ative também o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo pra gente. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos para assinantes do nosso canal, clique agora no botão Seja Membro e faça a sua assinatura. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, siga o perfil da nossa Sagrada Família, avalie este podcast e envie o episódio de hoje para alguém que você ama. Essa sua atitude nos ajuda a continuar evangelizando. E antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, eu também quero te lembrar que a nossa Sagrada Família tem uma loja online em www.lojanossasagradaFamilia.com.br. Lá você encontra artigos religiosos pensados para te acompanharem na oração e na vivência da fé ao longo de todo o ano. O link para você acessar a loja está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026 e celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, mestre da fé e da razão, exemplo de união entre fé, cultura e amor à verdade. A primeira leitura de hoje é do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17, que dizem o seguinte: Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, dizendo: Vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje, não habitei em casa alguma, mas andei em tendas e abrigos. Em todo lugar que andei com todo o povo de Israel, eu falei uma palavra contra os inimigos deles, para desfazer diante deles os seus opressores. E irá acontecer que desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, eu te tenho por amigo. Também te farei estabelecer a tua descendência depois de ti, que procederá de ti, e firmarei o teu reino. O teu trono será estabelecido para sempre. Natã contou estas palavras a Davi. Nesta leitura, Deus faz uma promessa a Davi que ultrapassa todas as expectativas humanas. Não apenas um reino duradouro, mas uma aliança eterna. A proposta divina não se limita à construção de um templo físico, mas à edificação de um povo escolhido pelo amor e sustentado pela fidelidade do Senhor. Santo Tomás de Aquino dedicou todo o seu pensamento a aprofundar como a fé e a razão caminham juntas, em busca da verdade revelada. Aqui vemos Deus revelando a Davi o desígnio que não depende de obras humanas, mas da fidelidade divina. Passemos agora para a leitura do Salmo 88, que diz o seguinte: Firmarei para sempre o teu trono, Senhor, como os tempos duram e tantos séculos se sucedem. Para sempre firmarei a tua bênção e a tua graça encherá a minha casa. Também eu o porei como primogênito, mais alto dos reis da terra. Firmarei para sempre a sua descendência, e o seu trono durará como o sol diante de mim. Esse salmo proclama a fidelidade de Deus à sua aliança. Ele sustenta não apenas governos humanos, mas a própria promessa de um reino que encontra o seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. São Tomás de Aquino
sempre nos lembra que a fé cristã é crer com entendimento. Não separa a razão de revelação, mas as une para que o coração e a mente caminhem juntos na procura de Deus. Faremos agora a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, que dizem o seguinte: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar junto ao mar, e grande multidão se reuniu junto a ele, de modo que entrou numa barca e assentou-se sobre o mar, enquanto toda a multidão estava na praia. E ele os ensinava muitas coisas por parábolas, e dizia: Escutai, o semeador saiu a semear. E acontece que enquanto semeava, uma parte caiu junto à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, onde não tinha muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol se levantou, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, e deu fruto que brotou e cresceu, e produziu, uma parte 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando estava sozinho, os que estavam perto dele, com os 12, lhe perguntaram a parábola. E ele lhes disse: A vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se dá por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, porque não querem converter-se e serem perdoados. E ele lhes disse: Não compreendestes essa parábola? Como compreendereis então todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Aquilo que está junto à beira do caminho é aquele que ouve. Depois vem o diabo e tira a palavra que foi semeada em seu coração. Aquilo que caiu sobre a rocha é aquele que, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si e persevera por pouco tempo. Trazendo-a indiscriminadamente consigo nos momentos de tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquilo que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e os desejos de outras coisas entram e sufocam a palavra, e torna-se infrutífera. Mas aquilo que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra, a recebe com o coração bom e persevera. Esse sim produz fruto, 30, 60 e 100. A parábola do semeador é uma das mais queridas e profundas de Jesus. Ela nos lembra que todos somos terreno. A palavra é lançada abundantemente, mas o que decide é o coração que a acolhe, cultiva e persevera. Santo Tomás de Aquino, grande mestre da fé, nos ajuda a entender que a fé é algo que não se guarda apenas intelectualmente, mas se incorpora na vida, nas escolhas, na vontade e no amor. O Evangelho de hoje nos convida a nos perguntarmos: como temos recebido a palavra de Deus? Ela passa superficialmente ou cria raízes profundas no nosso coração? E antes da oração final, eu te convido a visitar agora mesmo a loja online da Nossa Sagrada Família, em www.lojanossasagradaFamilia.com.br. Lá você encontra artigos católicos pensados para te acompanharem na oração e fortalecerem a sua caminhada de fé ao longo de todo o ano.
O link para você acessar a loja está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos orar? Senhor Jesus, que lançaste a tua palavra como semente generosa, faz que o nosso coração seja terra boa. Dá-nos perseverança para acolher, cultivar e frutificar a tua palavra, produzindo frutos abundantes de fé, esperança e caridade. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos então ao final da liturgia diária de hoje. Esperamos que a palavra de Deus, proclamada e meditada, continue ecoando no nosso coração e nos ajude a viver este dia com mais fé, com mais esperança e mais caridade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza sempre pelos seus caminhos. Obrigada pela sua companhia em mais um dia e amanhã nos vemos aqui novamente, no nosso compromisso diário na liturgia da nossa Sagrada Família.